Bom dia, crianças! Tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem. Já tem um tempo que nós não nos encontramos por aqui, né? A professora Edna deu aula para mim no domingo e eu sou muito agradecida a ela porque nesse dia eu não pude estar com vocês, mas hoje eu estou de volta e nós vamos continuar aprendendo mais sobre a história de Jesus. Mas primeiro nós vamos fazer uma oração pedindo ao Senhor que fale conosco neste domingo. Então vamos fechar os nossos olhos, abaixar as nossas cabeças e vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela oportunidade que nós temos de estudar a Tua Palavra, de aprender mais do Senhor, de Te conhecer. Agradeço, ó Deus, por este domingo, agradeço, Senhor, pela nossa saúde, porque o Senhor tem nos conservado, tem nos preservado a saúde, ó Pai. Obrigada porque o Senhor tem cuidado dos nossos familiares, ó Deus. E te pedimos que o Senhor também cuide daqueles que estão enfermos, ó Deus, daqueles que estão doentes, nos hospitais, onde quer que eles estejam. Que a Tua boa mão esteja sobre eles, ó Pai. Te louvamos porque sabemos que nada disso é desconhecido para o Senhor ou está fora do seu controle, ó Pai. Mas nós sabemos que tudo é permissão do Senhor e em tudo nós queremos Te louvar. Obrigada, Senhor, e é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, crianças, hoje nós vamos ver a continuação daquilo que vocês viram domingo passado. No domingo passado, vocês viram que Jesus estava no Getsemane, né? No jardim, orando com os seus discípulos e ele foi preso, né? E Jesus foi levado até Pilatos, que ouviu a trama daqueles sacerdotes e condenou Jesus à morte. Muitas vezes, algumas pessoas pensam assim, mas isso foi horrível, porque Deus permitiu que Jesus fosse crucificado. Isso não estava no plano de Deus, mas estava, porque tudo está no controle de Deus. Deus tinha um plano especial que era a nossa salvação. E Ele permitiu que tudo isso acontecesse. E hoje nós vamos ver essa história a partir do momento que Jesus foi condenado à morte. E agora nós vamos continuar a nossa história. Após a sentença de morte, Jesus foi entregue aos soldados que bateram nele, zombaram dele, colocando em sua cabeça uma coroa de espinhos e diziam: "Viva o Rei dos Judeus!" Naquela época, ser crucificado era a maneira mais cruel e humilhante de morrer. E Jesus ainda teve que carregar a sua própria cruz até o lugar da crucificação, um monte chamado Calvário, que significa caveira. Lá, Jesus foi pregado na cruz e as suas vestes foram sorteadas entre os soldados, que colocaram em cima da sua cruz uma placa escrita: "O Rei dos Judeus". Essa era a única condenação de Jesus. À direita e à esquerda de Jesus, 2 ladrões também foram crucificados. Um deles zombava de Jesus, mas o outro reconheceu que Jesus era inocente e verdadeiramente Filho de Deus. E disse: "Jesus, lembre-se de mim quando estiveres no paraíso." E Jesus, mesmo passando por todo aquele sofrimento, demonstrou amor e misericórdia e disse: "Ainda hoje você estará no paraíso comigo." Jesus é maravilhoso e ele ainda teve compaixão dos soldados e pediu a Deus que os perdoasse. Jesus foi crucificado numa manhã de sexta-feira e foi por volta das 3 horas da tarde que a terra tremeu, o céu escureceu, mortos ressuscitaram e Jesus morreu. E os soldados, vendo tudo o que aconteceu, reconheceram que Jesus era mesmo Filho de Deus. Após a morte de Jesus, um homem chamado José pediu o corpo de Jesus a Pilatos e o colocou em seu próprio túmulo e fechou com uma grande pedra.
Pilatos colocou guardas na entrada do túmulo a pedido daqueles que tramaram a morte de Jesus. Passou-se o sábado e no domingo, bem cedo, algumas mulheres foram ao túmulo com perfumes para passarem no corpo de Jesus. Quando lá chegaram, viram o túmulo vazio. Então, um anjo apareceu e disse a elas: "Não tenham medo, vocês procuram Jesus, mas ele não está mais aqui, ele ressuscitou." Que maravilha! Aleluia! Ele ressuscitou e está vivo até hoje e eternamente. Crianças, Jesus, como nós vimos, ressuscitou várias pessoas. Ele ressuscitou, se lembram daquela história? A filha de Jairo. Ele ressuscitou a Lázaro. Ele ressuscitou o filho da viúva. Mas essas pessoas depois voltaram a morrer. Mas Jesus não, ele ressuscitou porque ele pagou o preço na cruz pelos nossos pecados e vive eternamente com Deus. Ele venceu a morte, ele é o nosso Salvador. Jesus, ele se tornou o nosso maior presente. E você já reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador? Eu já. Eu convidei o Senhor para morar no meu coração. Quando Jesus se torna o nosso Senhor e Salvador, nós não temos mais intimidade com o pecado. A gente peca, mas quando a gente peca, o nosso coração se entristece, nós nos envergonhamos e devemos confessar diante do Senhor todas as nossas transgressões, todos os nossos erros e os nossos pecados. Jesus é o nosso Salvador, ele é o nosso maior presente. Por meio de Jesus nós temos vida eterna com Deus. Que maravilha, não é? Se você ainda não tem certeza que Jesus é o seu único e suficiente Salvador e Senhor, você pode fazer uma oração hoje e confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, aceitando ele em seu coração. Eu vou fazer essa oração e se você ainda não fez, pode fechar os seus olhinhos e fazer junto comigo. Então vamos juntar as nossas mãozinhas e vamos fazer a nossa oração? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque Jesus realmente é o nosso único e suficiente Salvador. Nós confessamos, ó Pai, que Jesus é realmente o nosso Senhor e te pedimos, ó Deus, faça morada no nosso coração e que a nossa vida pertença realmente ao Senhor e que nós não tenhamos prazer no pecado, ó Pai, que nós venhamos a confessar os nossos pecados diante do Senhor. Que Jesus venha realmente morar no nosso coração e que a nossa vida seja para agradar o Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que eu oro. Amém. Queridos, muitas pessoas que convivem conosco ainda não conhecem Jesus. E o nosso papel é falar de Jesus a essas pessoas, é apresentar o nosso Salvador, o nosso maior presente a elas. Que você possa fazer isso também, que você possa confessar, você possa proclamar o Senhor, não só confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas proclamar as verdades de Jesus para aqueles que ainda não conhecem ao Senhor, os seus amigos, às vezes os seus parentes, os seus pais, os seus irmãos, seus vizinhos. Todas essas pessoas devem ouvir falar de Jesus e Deus pode usar a sua vida para isso. Faça a sua tarefinha, que Deus abençoe a sua vida e é a lição 11 e fiquem com Deus. Foi muito bom estar com vocês aqui. Beijo. E mandem as fotos, estou sentindo falta de muitas crianças nas fotos. Fiquem com Deus. Um beijo.